Só uma puxadinha na camisa ali. Isso, garoto. Aí, vai. Luiz, Insider. Aí, ó. O Insider é a marca dos podcasts. Não, é isso. É que ele disse que não dá suor. Segundo ele disse que essa não vai deixar. Duvido. Bom, e o Flamengo vai ganhar mais alguma coisa esse ano? Como assim mais alguma coisa? Tem uma coisa que ele não ganhou ainda? Ah, eu sei, mas não vou falar. Ele tem Mundial. E nunca caiu para a Série B. Só dois podem dizer isso, atualmente. É verdade. Mas amém. Falando sobre a palavra de transição da igreja, né? Conta um pouco mais pra gente aí como que foi esse processo, há quanto tempo já tem acontecido, né? Sobre a visão da igreja também, para complementar com isso, sobre o que Deus tem dado para a nova aliança nesse sentido, nesse tempo em que o cajado foi passado. Amém. É muito claro isso para nós, porque é o seguinte, né? Eu vim para Brusque em 2010, 2011, se a Priscila estivesse aqui, ela dizia a data certa, que a data é com a Pri, né? Mas assim, quando nós saímos e abrimos mão de tudo aquilo que o Senhor estava nos proporcionando viver, porque eu creio que tudo está nas mãos de Deus, nada está fora do seu comando, a gente abriu mão de muita coisa para viver o novo de Deus. E quando eu vim a Brusque, eu vim por um convite do meu sogro na época para vir para cá. E quando eu cheguei aqui, o pastor Alvo me pediu ajuda em algumas situações que aconteciam na igreja, estavam acontecendo. E eu não tinha intenção nenhuma, nunca ouvi falar de Álvaro Vippel, nunca ouvi falar de Comunidade Cristã Nova Aliança, não tinha nenhuma conexão com Brusque. Então realmente eu cheguei e aqui estou há quase 14 anos. Não sei o que é outro ministério, não frequentei, não fui visitar outra igreja para ter. Eu simplesmente, com a minha família, cheguei aqui em Brusque e aqui estamos. Lógico que passamos muitas situações, muitos desafios, mas nesses quase 14 anos eu sempre digo que o pastor Alvo foi um pai na minha vida que me startou no ministério. Tudo que hoje, de alguma maneira, eu entendo ministerialmente foi aprendendo do lado do pastor Alvo. Eu tenho o meu pai que me ensinou sobre caráter, eu tenho meu sogro que me deu um reforço muito grande na minha vida. Mas assim, o pastor Álvaro foi o homem que Deus usou para me startar no ministério. Eu digo que hoje o pastor Álvaro me ensinou a ser pastor, né? Pela misericórdia e infinita graça do Senhor, da forma dele, da maneira dele, eu aprendi com o pastor Álvaro muita coisa. Eu devo muito a Deus em primeiro lugar, sempre disse isso, porque caminhei e decidi continuar do lado do pastor Álvaro, não pelo homem natural que ele era, mas por aquilo que ele tinha em Deus, um evangelista nato, um homem que tinha o Senhor, onde chegava a presença do Senhor estava com ele, e isso me cativou muito na vida do pastor Alvo, porque ele sempre me ensinou a ser sujeito. O pastor Alvo nunca, seja quem quer que seja, uma das marcas que ficou muito claro no coração e na vida dele foi a sujeição. Ele sempre entendia que se ele não soubesse de uma coisa, ele parava, ele poderia não fazer, mas ele parava e dizia assim, não, peraí, eu vou esperar acontecer isso. Eu aprendi muito com o pastor Alvo, me trouxe essa segurança de caminhar do lado dele, porque eu sabia as limitações dele e via o tanto que de Deus ele queria, de Deus ele amava, de Deus ele desejava. Então esse amor pelo Senhor, o amor por vidas, sempre me cativou muito no pastor Alvo. E então isso houve uma formação, ele me começou a me preparar para o pastoreio, né? E assim aconteceu. Em 2015 e 2016, se eu não me engano, ele me ungiu a pastor, né? Ou seja, ele trouxe o óleo sobre a minha cabeça. Foi um momento muito importante na minha vida, porque ali foi uma chancela, ou seja, foi de fato algo que testificou aquilo que a gente já fazia, tanto eu quanto a minha esposa. E então Deus usou a vida do pastor Alvo para isso. Só que nos últimos 5 anos da igreja, ele já não era mais o pastor da igreja. Isso é muito claro para a comunidade que está aqui, né? Ele passou o cajado e foi um trabalhar de Deus muito lindo, né? Eu costumo dizer que eu não vi isso acontecer, ou não tenho conhecimento, mas da forma como a igreja transicionou, da forma como ela caminhou. Eu costumo dizer que aquela corrida, né, que a gente sabe, aquela corrida onde dos 400 que é passado o bastão para um corredor ou outro, ali não é começado a correr na hora que passa o bastão, se corre um pouco junto. E Deus proporcionou isso. Nesses últimos 5 anos o pastor Alvo correu e quando a gente estava numa velocidade compatível com aquilo que ele já tinha, ele pegou e o Senhor então o promoveu e levou ele para morar com o Pai. Então ele viu tudo o que aconteceu, ele viu essa igreja transicionando a uma palavra de relacionamento,
uma visão que Deus deu a nós, que já faz parte do nosso DNA, sabe, que já faz parte de toda a nossa conduta. Hoje a Comunidade Cristã Nova Aliança é uma igreja que sabe de onde veio, o que está fazendo e o que quer fazer, ou seja, nós temos começo, meio e fim, nós temos o entendimento da palavra do Senhor. A palavra para nós é relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas, e isso tudo de uma forma simples e prática, através do GA, através das ministrações, de tudo que a igreja hoje compõe como departamento, para alcançar isso que o Senhor tem feito. Então, essa transição aconteceu em Deus de uma forma extraordinária, sabe? Nós hoje vivemos o centro da vontade de Deus, e isso para nós é uma alegria muito grande, ter essa convicção de que o Senhor nos chamou para esse ambiente, de consolidar uma igreja, como diz lá Atos 2, do 42 em diante. Permaneciam na doutrina dos apóstolos, no templo, de casa em casa, tinha tudo em comum, havia o que? Graça no semblante das pessoas. A Bíblia diz que achavam graça dos cristãos que se reuniam, então o Senhor acrescentava o que precisava ser salvo, ou aqueles que tinham esse chamado em Deus. Então, essa questão da transição da palavra é muito relacionada a isso que nós estamos vivendo. Uma geração, não fala, eu sempre digo isso, essa geração não fala de uma pessoa ou de duas, não é do Abel e da Priscila, é uma geração que precisa entender que o nosso feito é conectar os seus valores, os seus feitos de uma geração para outra. Esse é o entendimento que nós temos em nome de Jesus.